A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe a cada um de nós. Mais uma vez, aqui nessas redes sociais, levando ao Evangelho, a palavra do Senhor. Aquilo que Deus tem nos entregado, tem nos revelado, tem nos colocado para que nós não perecemos, não perdemos a nossa própria alma. E isso tudo direto da palavra do Senhor, Ele nos recomenda, Ele nos faz nós se fortalecer, claro, se nós tomar uma atitude. Nós tomar a palavra dEle, como recebê-lo, e nós praticá-lo aquilo que Ele vem nos entregando dia e noite. Amém? Meus amados irmãos, e aqueles também que não são irmãos, que Deus tem uma grande obra, uma grande bênção, ou mesmo uma grande restauração na vida desta pessoa, independentemente de quem seja, em placa de igreja, que Deus não conta com isso. Raça, cor, não. Deus tem povo. E o povo é dele. Agora, nós tem que ser dele, né? Ele tem nós. Só que nós temos que ter ele. Amém? Então, isso é considerado. Ele diz, meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Então, meus amados irmãos, eu, diante dessas redes sociais, tenho colocado várias mensagens e muitas pessoas dizem assim, eu nunca ouvi a palavra do Senhor. Outros dizem, nunca me falaram, Deus nunca falou comigo. Deus vem falando conosco a cada dia, a cada momento. Nós, como incrédulo, como Judas, né? Que infelizmente não deu prioridade àquilo que o Senhor Jesus falava. Tomé, da mesma forma. Então, meus amados irmãos, nós temos uma melhoria para nos perecer muito menos, sofrer muito menos, porque nós temos um exemplo daqueles antigos. E no dia de hoje, Deus fala abertamente aí, através do Espírito Santo, através, né, de pastores, de bispos. Deus usa o Espírito Santo através de um homem, através da palavra do Senhor mesmo, da Bíblia. Então, a facilidade está aí no meio de nós para que nós se consertamos dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos defeitos. Todo mundo tem defeito. Todo mundo. Agora, caiba a nós assumir os nossos defeitos para que Deus venha ter misericórdia e nos perdoá-lo. Aquilo que nós fazemos através dos nossos defeitos. Amém? Então, a palavra, gente, eu estou no livro com a Bíblia aberta. Em Marcos, capítulo 7, versículo 24. Mas aqui tem um louvor também que é um louvor que chama a atenção. E esse louvor diz assim: te amo, Deus. Tem até uma palavra no Salmo que Deus, né? Ali o rei Davi declara a Deus com esta mensagem bem no início: eu te amo, Deus. Isso é uma coisa muito importante que Deus leva a conta. Quando nós abrimos a nossa boca e não dissemos nada, e em primeiro lugar falamos, te amo, Deus.
Então isso Deus o tem. É como quem seja uma declaração. E que nós temos que fazer todos os dias para Ele. Ou todas as horas. Se puder minuto, melhor ainda. Não, mas todos os minutos nós estamos pedindo uma coisa que estraga a nossa vida. Esquecemos daquilo que traz a estrutura para nós, que é o Espírito Santo. A base, ali a presença de Deus. Amém? Então diz assim, te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fogo que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, a escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que é meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Olha só, gente, né? Te amo, Deus é uma declaração, né? A graça de Deus nunca falha. Não, falha não, gente. Nós falhamos, Deus não falha. Isso, né? Deus o fala a cada momento. Mas olha só, quando ele diz aqui que ele é fiel a todo o tempo, e é mesmo, né? Nós não somos. Uma hora nós somos, outra hora já não somos, né? E assim por diante. Mas Deus quer que nós, né, esforçamos a cada momento para que nós tenhamos, né, a presença dele. E uma coisa que ele diz, tua doce voz. A voz de Deus é uma doce. É doce mesmo, né? Sabe, lá em Apocalipse ele diz, né? Para você comer é amargo, mas é doce. É doce. Ou seja, quando nós ouvimos, nós sentimos a presença de Deus. É doce. Mas quando nós vamos comer amargo, por quê? Isso se torna espada. Se torna espada, se torna luta. Luta. Amém? E na escuridão a tua presença me conforta. Olha só. Qual é este que nunca precisou da presença do Senhor numa tempestade, hein? Ali numa batalha, numa luta. Me diga, quem nunca precisou, hein? Deus sempre está presente, ele diz. Amém? E ele é amigo. Que amigo é? Eu vivo na bondade de Deus. Amém? Mas vamos lá na palavra, gente. Eu estou aqui no meu trabalho e agradeço a Deus todos os dias, né? E eu tenho que esforçar mais ainda. Às vezes ele me dá a palavra e eu fico levando, até quando ele puxa a orelha e diz assim, você tem que falar. Olha só esta mensagem.
Essa mensagem fala de uma mulher que estava aflita, angustiada, porque a filhinha dela estava precisando de uma bênção, de um milagre. Ela precisava ser liberta. Tinha algo, sabe? Quando tem uma sucuri agarrada assim com um cachorro, um animal, ele não pensa em outra coisa a não ser livre. Faz uma comparação, você com essa tragédia que você está aí. Uma doença, uma enfermidade, um vício, de uma droga, de um álcool. Um roubo, é ser viciado em roubo, né? Em jogatina, né? Em qualquer um tipo de coisa que pertence ao mundo que odeia a Deus. E que odeia a Deus. Meus amados irmãos, a sua vontade, eu sei que quando aperta, a sua vontade é de ser livre. É de ser livre. Mas o homem pode livrar? Não, o homem não pode livrar. Mas o homem pode causar algo que pode deixar você livre. Que possa fazer você ficar livre. Por isso que o Senhor Jesus escolheu 12 discípulos. E ali foi acrescentando a cada vez mais. E no dia de hoje tem vários que Deus usa. Né? Eu vejo muita gente dizendo, aquele não é de Deus, aquele não é de Deus, aquela não é de Deus, aquela não é de Deus. Olha, aonde há um ponto que nós chegamos é de querer ser Jesus Cristo. É? E ele disse, quando fosse para o fim dos tempos, muitos vinham dizendo que era Cristo, é esse daí, querendo julgar. Então, meus amados irmãos, mas olha, esta menina queria ser livre, e a mãe, no sofrimento, sentindo o sofrimento da filha, saiu a buscá-lo socorro. Saiu a buscá-lo socorro. E você, que está no sofrimento, por que não se dirigiu? Por que não se dispôs a buscar socorro? Hoje, Deus te fala. Aliás, Deus te fala através de mim que hoje tem uma direção para você. Buscar seu socorro. É somente em Jesus Cristo o teu socorro. Ele usa um homem, usa. Mas tem que saber se Deus está usando ele ou não. Porque só quem livra chama-se Jesus Cristo. Através dele é que nós somos livres. Amém? Olha a mensagem. O título é assim, a mulher Sirofenice, né? Então diz assim, levantando-se, Jesus se levantando, né? Partiu dali para a terra de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Você lembra lá de um salmo que o Senhor Jesus diz que, até mesmo nos Novos Testamentos, que uma luz não pode ser escondida. Uma luz não pode ser escondida. Sempre a claridão dela vai apresentá-lo. Olha só o que Deus está falando para nós. É que nós temos que ter um entendimento, né? Desta mensagem, Deus diz, vocês me vê. Vocês me vê. Porque Jesus é uma luz e aonde ele está, aonde a palavra dele está, você sabe que tem milagre, você sabe que tem libertação, você sabe que tem restauração. A luz está ali, você vê. Você vê. Então ele diz aqui, ele queria se ocultá-lo para ninguém não vê-lo. Mas, quando uma mulher cuja filhinha estava a processo de espírito imundo, né, como diz a Bíblia, tendo ouvido a respeito dele quem? Jesus Cristo. No dia de hoje, qual é o homem que nunca viu falar a respeito de Jesus Cristo? Eu posso até botar minha alma no inferno, mas se tiver algum ainda inocente, é muito pouco.
Muito pouco. Porque tem falado, eu sei que tem países que não como é que diz? É isolado, não, é proibido falar do evangelho. Certo? É proibido, né? Mas mesmo assim fala lá. Certo? Mas por que ele está sendo moço? Oh, por quê? Porque não é para falar de Jesus Cristo. Já estão falando. Mas o que é que Jesus Cristo fala? Porque estão matando os que falam em Jesus Cristo. Aí ele fala bondade. Ele é bom. Ele cura, ele salva, ele liberta. Peraí, tem alguma coisa errada na humanidade que não dá ouvido às coisas de Deus, mas dão ouvido às coisas de fora. As coisas do mundo dão ouvido. As coisas do mundo dão ouvido. E continua a palavra. Então, tendo ouvido, não é um ouvido aqui não, tendo as pessoas falaram deste homem que faz milagre, ou seja, que é bom. Ou seja, a luz, olha a luz, ó. Aonde a luz está acesa, infelizmente é impossível esconder essa luz. E nós temos falado do próprio Senhor Jesus aqui. Eu não estou falando de mim, não. E nem livro meu também. Aqui está o livro, a Bíblia. Infelizmente. Ah, eu não vou dar ouvido, não. É um homem que está como um ombreiro, né? Infelizmente, tem gente que até fala que eu sou grosso, curto e grosso, ignorante, né? De todos os nomes eu já sou chamado, eu não vou dar ouvido a ele, não. E ali termina, possa que seja a última oportunidade daquela pessoa, é aquela. Através desse miserável aqui. Através desse miserável, pobre, que não tem nada mesmo, não tem não. E não vou querer, não. A única riqueza que eu quero é a presença de Deus. Essa eu quero porque eu sei que a minha salvação vem por a presença de Deus. Por causa da presença de Deus é que eu adquiro a minha salvação. Então eu quero ser rico da presença de Deus. E diz aqui, mais na frente diz assim, esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Ou seja, livra minha filha, faz minha filha ser liberta desse mal. Você que tem corrido atrás do seu esposo, da sua esposa, ou do seu filho, da sua filha, ou os filhos mesmo do seu pai, da sua mãe, ou a avó do seu neto. Eu vi até uma mensagem em um colégio muito importante. Tem mãe que deixa de comer para dar comida para o filho ou para a filha. E ela nem sabe onde é que o filho ou a filha está. A mãe, às vezes, deixa de comprar um sapato, anda com o sapato velho todo dia para deixar para comprar para o filho. Compra chinela, deixa de comprar para ela, mas compra para o filho para ver o filho bonitinho. E ela nem sabe aonde é que ele está andando. Ela nem sabe, ou o pai nem sabe aonde, quem está cuidando do filho ou da filha. Isso é muito grave, isso aí. É muito interessante nós ouvi-lo, esta mensagem. Porque uma mãe sofre, um pai sofre para ter o filho pertinho dele. E ele não dá ouvido. Ele cada dia se afasta mais. É como nós de Deus. A cada momento que Deus faz uma bondade na nossa vida, nós se afasta dele. Nós enche a barriga, ou seja, nós se farta.
e diz assim, eu não quero mais você. Você não pertence mais a mim. É assim que nós falamos. Porque nós vamos para o mundo e Deus não pertence ao mundo. O mundo é inimigo de Deus. É? Então, meus amados irmãos, e cada pessoa que vai crescendo, vai tendo seus filhos, vai tomando essa carga. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, entendimento, né? Ele não pede preparo para Deus preparar, não. Tem uns que já estão até querendo preparar Deus. É isso? É isso. E o mundo levando filho e filha à perdição. A mãe cuidando, a mãe passa fome para dar comida, para ver a filha bonitinha, para ver o filho bonitinho, né? Cheirosinho ali, né? Todo prontinho, mas não é a mãe que cuida, não é a mãe que tá ali dando carinho, não. A mãe só dá as coisas, quem dá carinho é o mundo, quem dá carinho pros filhos. É isso. Então, no dia que ele souber que a mãe ou pai ou vó, muitas vó cuidam do filho, quando eles tiverem esse entendimento que eles ficam sem comer para dar comida para eles, muitos até se matam quando querem saber da verdade, quando a verdade vem a eles. Mas olha só, esta mulher, ela se dirigiu, ela deu ouvido àquela pessoa que falou para aquela mulher de Jesus Cristo. No dia de hoje não tem não, aquela ali não é de Deus, não. Eu já vi muitos falar, aquela não é de Deus, aquela não é de Deus. Como que diz assim, eu sou o Cristo, eu analiso, eu julgo, e fica apontando Deus para cima e para baixo, para aquele, para aquela, para todos eles. No dia que nós aprendemos a pegar a palavra para nós apontamos o dedo para nós e não para os outros. No dia que nós demos ouvido à palavra de Deus, nós apontamos o dedo para nós e não para os outros. Porque nós não sabemos, nós não tem, ainda que nós tenhamos a mente de Cristo, mas nós não sabemos o que está naquela cabecinha, naquele coração daquela pessoa. Amém? Então, olha só, aquela mulher não era da mesma raça de Jesus. Mas isso, se nós focar nesta fé, nesta esperança desta mulher, alguém falou de Jesus para esta mulher. E ela não desistiu. Ela deu ouvido e ela praticou aquilo que falaram para ela. Este homem é bom. Este homem faz isto. Este homem faz aquilo. E no dia de hoje nós estamos falando todos os dias. Todos os dias eu estou falando. E não é só eu, não. Muitos estão falando de Jesus. Outros estão falando de si mesmo. Mas hoje tem muita gente falando ainda de Jesus Cristo. E eu falo de Jesus Cristo, eu não falo de mim. De mim eu falo que eu sou pecador, cheio de defeito. E Deus tem me consertado a cada dia. Ele também conserta você, independentemente da carga que você está, do jugo. É só você aceitar Ele. É você aceitar Ele. Porque Ele não quer saber da forma que você está. E sim quer saber se você aceita Ele. Eu já vi até pastor que diz, você aceita Jesus Cristo? Não, é Jesus Cristo que aceita nós. Não, Ele já aceitou. Ele só quer que nós se limpe. Jeremias capítulo 4, ele diz, se você
volta para mim, mas tira tudo que não presta de você. Amém? Então, o pastor que diz que nós não tem que perguntar nós se aceita Jesus Cristo, não. Nós tem que perguntar a Jesus Cristo se ele aceita nós. Que ignorância! Jesus Cristo aceitou você, aceitou a humanidade. Deus deu o filho dele porque ele já aceitou. Porque senão ele não tinha dado o filho dele para resgatar nós, não. E cada dia perdoar os seus pecados. Vai ser ignorante assim, né? Só a misericórdia de Deus mesmo. É uns querendo ser mais do que os outros. Não tem ninguém melhor do que o outro, não. Quando Jesus Cristo fala na boca daquele, aquele é bem-aventurado. E se não derem ouvido, Deus diz falando, mas eu falei através do meu servo, através do meu filho lá, ó. Você não deram valor porque ele não tem nada, e não dão valor. Mas chega um que chega de avião aí, bota no estado aí, todo mundo vai lá e dá valor. E não recebe nada. Amém? É isso mesmo. Fala bonito. Fala. O único que fala bonito aqui chama... Aqui não. Aqui em qualquer lugar. Jesus Cristo. Esse fala bonito. Porque tem efeito. Tem efeito a palavra dele. Tem poder. Tem poder. Então ele diz aqui. E rogava-lhe que ele expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, vê que aquela mulher não era da raça de Jesus, não era do povo, era de outro país. Mas o Senhor Jesus não disse para ela que não tinha, não. Eu vejo muita gente falar, ó, Jesus disse que não tinha para ela, não, tinha que dar, não ia tirar dos filhos dos cachorros, ou não, tirar dos filhos para dar aos cachorros. Se nós ler a mensagem direito, diz assim, mas Jesus lhe disse, deixa primeiro, olha só, deixa primeiro. Então quer dizer que eles também vão ganhar. Então tem para todo mundo. A salvação tem para todo mundo. A vitória tem para todo mundo. Bênção tem para todo mundo. Vai depender de mim e de você. Vai depender de mim e de você, de nós. Vai depender. Porque Maria era da raça de Jesus. Era ou não era? Era. Mas quando disseram, ô mestre, a tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs, tá ali fora. Ele falou, não, meus irmãos, minha mãe, né? É esses que estão aqui comigo, ó. Que vergonha, né? E era da raça de Jesus, para aí. Da raça? Era. Então, meus amados irmãos, o que importa é o quê? É você se prostrar diante do Senhor Jesus. Esse é da raça dele. Mesmo se não ser, mas ganha. A salvação é... Como é que eu posso falar? É garantida. Se você se prostrar diante do Senhor Jesus, crer em Jesus Cristo, aquela mulher creu. E ela ouviu falar de Jesus. E quando viu o Senhor Jesus, se prostrou e disse, você é quem vai mudar a minha vida e a vida da minha filha. Se prostra diante do Senhor Jesus. Não se prostra diante de uma placa de igreja, diante dos pés de um homem. Não. Aí fica julgando os outros dia e noite. Aí o exemplo é esse. Vazio do Espírito Santo e cheio das coisas do mundo. Então essa mulher disse, ó, o Senhor Jesus disse para ela, deixa primeiro que se faste os filhos. Então quer dizer que também tinha para ela. E Jesus diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Esse salvamento, ele pode concluir a salvação da sua alma, a salvação
da sua enfermidade, a salvação das suas dívidas, a salvação do seu vício, das drogas, do álcool. É isso. É isso. E cada dia mais a gente está vendo pessoa drogado, em vício, em droga, e até mesmo pessoa drogada em fofoca, drogado em dirigir a palavra que não é correta, apontando o dedo para um e para outro. Deus quer salvar você também disso. Cada um quer ser melhor do que os outros. A Bíblia não relata isso. A Bíblia diz, orais uns pelos outros. Viveis unidos. Lá em Atos fala. Viveis unidos. Então, meus amados irmãos, nós temos que fazer com que o olho de Deus, ou seja, que nós seja a menina dos olhos de Deus. Não queira ser visto pelo homem. Eu aponto o dedo ali, aponto o dedo acolá, para ali, para cima, para baixo. E sua alma indo de mal a pior. E diz assim, ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor. Por que ela diz sim, Senhor? O Senhor Jesus diz, tem para você também. O próprio Senhor Jesus disse assim, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, primeiro, mas em segundo lugar também ela vai receber. E se bestar, ela fica em primeiro lugar e os que é da raça ficam em segundo. Porque se garante porque é da raça, então eu posso fazer o que eu quiser. É o que o povo, né, de dentro da igreja faz. Não, eu já estou na igreja, então eu faço o que eu quiser. E Deus me perdoa, porque eu já faço a obra dele. Né? Aí diz assim, eu é quem manda em Deus já. Cuidado com essas presepadas. Cuidado. Então Deus está anunciando que tem para mim e para você. Tem para todos. Depende de nós. E tanto faz como da casa, como não da casa. Como um filho, como não filho. Porque Tomé era considerado filho de Deus. Mas o Senhor Jesus puxou a orelha dele, só não arrancou em palavra, em gesto, em decisões, por causa da incredulidade. E está no meio do povo hoje. Está no meio do povo hoje. Não, eu não gosto daquele pastor. Deus pode até falar com aquele pastor, mas ele, não, eu não gosto dele, então eu estou fora. Deus fala através de uma pessoinha bem simples. Não, Deus não fala com ele, não. Está até rasgada a roupa dele. Eu vi um homem falando lá no TikTok. Faz dia que eu não entro todo dia. Falando que Deus não quer aplauso, não. O homem agora quer aplauso. Então, meus amados irmãos, Deus quer verdadeiramente sinceridade. Não adora a Deus para te engrandecer, não. Adora a Deus para engrandecer a Deus. O homem quer se engrandecer. Eu falo mais bonito, eu grito mais alto. É banda. A gente vê aí nas igrejas, a banda deixa o povo com a voz mais baixa, mas o som do instrumento vai mais alto que no ouve. O que Deus quer ouvir?
A voz do povo ou a voz do instrumento? Se fosse a voz do instrumento, Deus não deixar nem o povo falar. Tinha deixado sem voz. Então os seres humanos estão sem o discernimento de Cristo. Sem as obras de Deus. Que é sabedoria, conhecimento, entendimento. Que é barulho. Então, olha só, ele diz assim. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, pode ir. O demônio já saiu da sua filha, da tua filha. Né? Então é uma coisa bem interessante. 12, 28 e 29. Nós temos muita oportunidade. Deus dá. Para nós se recuperar, para nós, né, viver numa vida, né, que caiba a presença do Senhor. Eu não estou falando aqui que ninguém é perfeito, não. Não tem nenhum homem na face da terra perfeito. Na terra andou um. Chama-se Jesus Cristo. Né? Eu vi até uma pessoa dizendo que Moisés era para ser Cristo. Aonde? Moisés matou até um homem. Como é que Cristo veio para salvar? Não para matá-lo, para destruí-lo. Ele mesmo disse. Eu vim para salvá-lo, não para destruí-lo. E teve pessoa que eu já vi falando que Moisés era para ser Cristo. Peraí, gente. Aonde é que nós vamos parar com esse evangelho? Mas deixa. Então ele disse assim, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama. Em cima da cama já. Né? Pois o demônio a deixara. Olha só, gente. A salvação da filha daquela mulher que ouviu falar de Jesus. E ela se aproximou, a oportunidade chegou. E ela abraçou. Quantas oportunidades chegou para mim e para você? Será que nós abracemos? Será que nós fazemos a vontade de Deus? Como aquela mulher fez. Tocou o coração de Deus, o que ela fez? Adorou. A quem nós temos que adorar? Chama-se Jesus Cristo. Será que você está adorando mesmo? De coração? Será que você não está, né, querendo... Você está adorando para crescer? Ou você está adorando para Cristo crescer cada vez mais? Nós temos que adorar para Cristo crescer, para Cristo ser revelado. Nós somos testemunho. Testemunho não cresce aquele que recebeu a bênção, não. Cresce, é para crescer é Deus. Para que o evangelho se expande, saia para cima. Amém? Então é isso, meus amados irmãos. Nós temos benfeitoria da parte de Deus, que está diante de mim, diante do pastor Francisco, diante de todos. A paz do Senhor Jesus, pastor Francisco, que Deus abençoe aí a sua vida, seu ministério, a sua casa, em nome de Jesus. Se você quiser entrar, fica à vontade, pastor Francisco. Né? Há muito tempo eu não tenho aí, né? Nós não temos aí se juntado, mas Deus sabe que o apóstolo Márcio também, né? Que Deus abençoe ele, né? Pastor Celestino, pastor Henrique, pastor Rodrigo, que Deus, o presbítero Elcio, que Deus abençoe a cada um de vocês. Homens que eu vejo levando aí o evangelho.
a qual a Bíblia tem pronunciado, como nós temos que levar, o como nós devemos levar. Eu não estou levando eu, não. Eu estou levando a palavra do Senhor. E se nós crer, nós verá a glória de Deus. O Senhor Jesus disse isso. Eu já te disse, se crer, verá a glória de Deus. Esta mulher, Sirofenice, era creu e ela viu a glória de Deus. Nós também vê. É só nós crer. Amém? Está aí o irmão Robson. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, sua família, sua casa, em nome de Jesus, seu ministério, seu trabalho. Amém? Então, tem coisa que nós quer lutar com as nossas próprias mãos. E nós não pode fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Porque só tem um vencedor. Nós só vence com ele. Nós não vence sem o Cristo? Não. Está bem claro isso. Tem um louvor que eu nem sei de quem é esse louvor, que fala assim: este vento forte que abalou sua estrutura, que Deus vai fazer cessar. Isso é o refrão, se eu não me engano. Esse mar revolta que não te naufragou, por pouco Deus vai acalmar. Vai mostrar pro teu inimigo que você não é um livro qualquer sem ator. Silêncio não é esquecimento, Deus não te abandonou. Vai ter surpresa para quem duvidou. A caneta que escreve a sua história está na mão do Senhor. É lindo esse louvor, né? Eu que se eu soubesse cantar, né? Mas vamos lá, gente. Eu vou orar, né? Deus é misericordioso conosco. Como diz, a bondade de Deus está ao tempo todo, nos alimentando a nós. Querendo alimentá-lo, quando nós não aceitamos, ela está ali. Né? Então, eu sou privilegiado, porém, Deus fazer eu entender essas coisas que me deixa eu com a esperança e fé de que nada eu venha desistir. E que nós só vence quando nós tenhamos a esperança em Deus, a fé em Deus. Não coloque a fé em homem, em placa de igreja, não. Senão você será destruído. A sua fé tem que estar em Deus. Amém? Então tem um louvor assim que fala assim: eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era de sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, eu repito 2 vezes isso aqui. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus,
o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Ele fala aqui: o meu coração batia forte, com quem diz é o fim. Pensei, tudo está perdido, não parece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizendo assim: não temas, eu estou contigo, eu sou teu amigo, eu vou te fazer feliz. Olha só, eu achei tão interessante, foi essa aqui, gente. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Ontem eu ouvi falar, uma pessoa falando para mim que é o fim de uma história aí. E ele diz aqui: pensei que tudo está perdido, não apareceu um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, me dizendo assim: não temas, eu estou contigo, eu sou teu amigo e vou te fazer feliz. Esse chama Jesus Cristo. Ele salva, ele está contigo. Se você se prostrar como esta mulher se prostrou, mulher sirofenícia, que não era da raça de Jesus, era proibido, mas o que não faz, o que não faz? Nós se prostrar diante do Senhor Jesus, o que ele não resiste é quando nós se prostra diante dele. Né? Não importa se você é da raça dele, não. Se você é preto, é branco, mulato, não, isso não importa, não. Ele disse: eu amo aquele que me ama, gente. Ele disse isso. E quando nós amamos, ele faz o impossível. Como ele disse para aqueles discípulos, lá em Lucas. Ele disse: eu faço. Se para o homem é impossível, mas eu faço esse impossível virar possível. Porque para Deus não há impossível em tudo as suas promessas. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor tem nos falado, tem nos mostrado todos os dias. A gente vê milagre, Pai. É em hospital, é na cadeia, na rua, aonde quer que seja, nós estamos vendo os milagres, prodígios. Pai, isso o Senhor está mostrando. É para que nós abram nossos olhos, os olhos do nosso coração, Senhor. Essa porta que está travada, para que o Senhor entre. É as oportunidades, Pai. E o Senhor está fazendo isso todos os dias no nosso meio. Senhor, obrigado, Senhor. Eu te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, perdoa nossos pecados, Senhor, nossas falhas, nossos erros. Perdoa, Senhor, aquele que diz que o Senhor já não está mais com ele, Pai. Isso é a incredulidade, Senhor. Arranca, Senhor, essa incredulidade. Tira essa verda que está nos olhos dele, Senhor. Ou dela, Senhor. Para que eles não vejam a ti, Senhor. Meu Pai, te peço misericórdia, Senhor. Para com teu povo, Senhor.
para com aqueles que estão abatidos, aflitos, aqueles que estão com dor, aqueles que estão leprosos, aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, faz este povo sentir a tua presença, Senhor. Sentir um milagre, Senhor. Sentir esta luz diante deles, Senhor. Para que eles vejam o caminho da salvação. Salva o teu povo, Pai. Eu sei que o Senhor já disse que poucos vão ser salvos. Oh, Pai. Tenha misericórdia, Pai. E acrescenta este pouco para muitos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Eu sei que quem sou eu para pedir isso? Eu não sou digno nem de falar no teu nome, Senhor, não. Porque tenho muito defeito. Sou pecador, Senhor. Tenho muita falha, Senhor. Mas mesmo assim, Pai, eu me jogo aos teus pés como aquela mulher se jogou, clamou, adorou o Senhor e o Senhor acudiu ela, Pai. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nós estamos vazios, Senhor, da tua presença, por cada um apontar o dedo para os outros, Senhor. Pai, mostra para ele que ele tem que apontar o dedo para ele mesmo. Eu tenho que mostrar o dedo para mim mesmo, Pai. Dá esse discernimento, Pai. O Senhor disse através da tua palavra: julgai a ti mesmo. Tira o cisco do teu olho antes de querer tirar do teu irmão. Oh, Pai, mostra isso para o teu povo, Pai. Para que todo tenha um coração limpo, cheio da tua bondade, cheio do teu espírito, Pai. Cheio da tua luz, Pai. Eu te peço isso, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós não vivemos sem ti, não, Senhor. O rei Davi disse isso: não oculta a tua presença de mim, nem tira o teu espírito, Pai, porque senão descerei a cova. E um homem na cova, qual o homem na cova te adorará, Senhor? Meu Deus, tem compaixão de nós, Pai. O Senhor disse, através de Moisés, ou seja, no meio daquele povo, o Senhor desceu para que salvasse aquele povo, a fim de livrá-los, Pai. Oh, meu Pai, eu sei que o Senhor também está no meio dessa nação. Pai, salva teu povo. Senhor, eu oro pelo presidente, Senhor, pelos ministros, pelos governadores, pelos prefeitos, deputados federais, deputados estaduais, Senhor. Eu oro, Senhor, pelos vereadores, pelos juízes, policiais, bombeiros, pelos segurança, pelos agentes, pelos médicos, pelas enfermeiras, Senhor. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que fazem limpeza gerais, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Pai, abre os olhos do teu povo. Abre, Pai. E com a tua autoridade, Senhor, em nome de Jesus, toca no teu povo para curar agora, Senhor. Toca na filha do presbítero Elcio, Senhor. Toca, Pai, nela para curar, Senhor. Eu sei que o Senhor curando ou não curando, Ele vai te glorificar, Senhor. Eu também vou te glorificar, mas eu peço essa bênção, Senhor. Faça com que esse meu pedido, Senhor, faça que o teu nome cresça, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Toca, Senhor, na família dele. Toca no pastor Francisco, no irmão Robson. Toca no pastor Henrique, pastor Márcio, pastor Celestino, Senhor. Toca, Senhor, em nome de Jesus. E dá um discernimento da tua palavra para cada um deles. Abençoando, Senhor, a família dele, o ministério, a casa. Em nome de Jesus. Toca na minha família, Pai. Faça com que ela se renda ao Senhor. Que ela aceita o Senhor, Pai.
Meu Deus, tem misericórdia. Toca no meu filho que está lá com a minha irmã. E faz dele um servo do Senhor, Pai. Um servo, um mensageiro, Senhor, para levar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa ele, abençoa os projetos dele, Pai. Ele já tem projeto. Que os projetos dele sejam projeto do Senhor. Abençoa a minha vida, Senhor. Abençoa meu ministério, a minha casa. Abençoa, Senhor, a minha família, Senhor. Senhor, o meu projeto que o Senhor colocou nas minhas mãos. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que o Senhor está comigo. Eu tenho certeza disso. E que esses projetos sejam bem-sucedidos, Pai. Porque ele está nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Visita os hospitais, os presídios, as clínicas de recuperação, aonde tem uma criança abandonada, doente, enferma, Senhor. Senhor, tem misericórdia e abençoa. Eu abençoo o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo os teus servos, Senhor. Os pastores, pastoras, missionário, bispo, apóstolo, ombreiros. Eu abençoo a todos, Pai, em nome de Jesus. Mas também eu não posso deixar de pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o meu inimigo. Salva ele, Senhor. Abençoa, Senhor, aquele que quer o mal da minha vida. Aquele que tem até orado contra mim. Para mim morrer, Senhor. Senhor, eu abençoo ele e perdoo ele também, que ele não sabe o que faz. Então, Pai, abençoa ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Irmão Robson, um abraço. Que Deus abençoe a sua vida, pastor Francisco. Tenha aí a paz do Senhor Jesus a todo momento, para que tenha alegria, gozo a cada momento. Amém? Então fica na paz, que Deus abençoe até a próxima oportunidade, se assim Deus o permitir. Amém? Em nome de